Olá turma, professor Samuel Dória, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de matemática. Vamos juntos estudar mais algumas habilidades relativas à matemática. Então, pessoal, é importante que vocês estejam aí no seu ambiente de estudo com o seu material didático. É importante que vocês estejam com o seu livro didático em mãos, abra nas páginas que nós vamos dizendo aqui e acompanhe a resolução das questões que estamos respondendo. Em cada página há mais de uma questão. Se porventura nós não respondermos todas, a que faltar você responde aí de casa. Depois você envia para o seu professor e, tendo dúvida, você entra em contato com ele na hora da aula. Então, pessoal, de mão do seu material didático, nós vamos iniciar mais uma aula de matemática. Em mais uma aula de matemática, é importante que nós não venhamos esquecer que o nosso componente curricular continua sendo matemática. Essa aula, ela tem como público-alvo vocês alunos do 5º ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de multiplicação com frações. Na aula anterior, falamos de adição e subtração. Hoje nós vamos ver a multiplicação com frações. Então, pessoal, para iniciarmos a nossa aula, nós vamos para a página 160. Então, na questão 1 da página 160, consiste em: um melão foi dividido em 8 fatias do mesmo tamanho. 3 amigos, Emily, Hudson e Nicholas, comeram 2 fatias do melão cada um. Que fração do melão eles comeram? Olha, estamos vendo que o melão foi dividido em 8 fatias de mesmo tamanho. 3 amigos comeram cada um 2 das 8 fatias em que o melão foi dividido. Aí, ele quer saber que fração do melão os 3 juntos comeram. Vamos ver? Primeiro vamos entender, nós podemos fazer ou resolver esse problema com adição. Estou dizendo que Emily comeu 2/8. Ela comeu 2 das 8 fatias em que o melão foi dividido. Estou dizendo também que Hudson também comeu 2/8, 2 das 8. E que Nicholas comeu a mesma quantidade. Então, pessoal, se nós quisermos resolver em forma de adição, resolvemos. Basta nós somarmos 2/8 somado com 2/8 somado com 2/8. Nós vamos somar a fração 2/8 entre si 3 vezes. Como os denominadores são iguais, fica fácil de realizar essa adição. Basta nós somarmos 2 mais 2, 4 mais 2, 6. 6/8. Conservamos o denominador que é 8. Estamos dizendo que eles comeram 6/8 do melão. Mas podemos também representar em forma de multiplicação. São 3 amigos, está aqui 3. Irei multiplicar pela quantidade que eles comerem, cada um, uma vez que comeram quantidades iguais. Então, eu vou multiplicar o número natural 3 pela fração 2/8. É simples de fazer essa multiplicação. O número natural será multiplicado pelo numerador da fração. Já o denominador, a gente apenas reescreve. E aí, quando nós multiplicarmos 3 vezes 2, a gente vai encontrar 6 também. Como a gente conserva o denominador, 6/8. Vocês viram que o mesmo resultado encontrado usando a adição, encontramos usando a multiplicação. Já vimos que a adição e multiplicação são operações que apresentam habilidades similares e que a multiplicação é uma adição de fatores iguais. Então, estamos dizendo que os 3 juntos comeram 6/8. Questão 2, ele diz: Igor tem 3 tábuas do mesmo comprimento. Ele vai separar a metade delas para fazer uma estante. Que fração de tábua Igor usará para fazer a estante? Igor tem 3 tábuas do mesmo tamanho. Ele vai separar metade delas para fazer uma estante. Que fração das tábuas ele usará para fazer essa estante? Vamos ver? Primeiro vamos entender. Nós vamos calcular 1/2 de 3. Olha, se ele tem 3 tábuas e vai pegar metade delas
para fazer a estante, ele vai pegar 1/2, pois metade, representada em forma de fração, é 1/2. Então, nós vamos calcular 1/2 de 3 é multiplicar 1/2 vezes 3. Portanto, já vimos neste ano, a multiplicação consiste entre o numerador e o número natural. O denominador a gente reescreve. Quando eu fizer essa multiplicação, nós teremos 1 vezes de 3 dá 3. Portanto, 1/2 de 3 é 3/2. Multipliquei 1 vezes 3 deu 3 e conservei o 2, que é o denominador. Estou dizendo que ele usará 3/2 das tábuas. Mas prestem atenção que 3/2 é uma fração imprópria. Eu não posso dizer que ele usará 3 das 2 tábuas que ele tem. Então, eu vou pegar e representar essa fração imprópria em uma fração mista. Eu estou dizendo que ele vai usar uma tábua por completo, mais metade de outra. Como que eu encontrei? Por 2 motivos. Se eu dividir 3 por 2, eu encontro 1/2. Aqui é 1 e metade de outra tábua. Portanto, ele usará uma tábua e meia para fazer a estante. Agora, nós vamos para a página 160. Na página 160, questão 5, ele diz: Emerson fez um bolo de cenoura e, após cortá-lo em 16 pedaços iguais, guardou-o na geladeira. Cada vez que ia à cozinha, ele comia 2 pedaços desse bolo. Que fração do bolo Emerson comeu se ele foi 3 vezes à cozinha? Olha, Emerson fez um bolo de cenoura. Dividiu em 16 partes de mesmo tamanho. Colocou na geladeira. Mas todas as vezes que ele ia à cozinha, ele comia 2 fatias desse bolo. E ele foi 3 vezes à cozinha nesse período. Então ele quer saber, que fração do bolo Emerson já comeu. Então, nós vamos calcular junto 3 vezes de 2 16avos. Ou seja, ele foi 3 vezes à cozinha. Cada vez que ele foi à cozinha, ele comeu 2 das 16 fatias em que ele dividiu o bolo. Então, isso é fácil. Nós vamos multiplicar o número natural 3 pelo numerador da fração 2. 3 vezes 2 dá 6. Conservando o 16, que é o denominador, estamos dizendo que Emerson ele já comeu 6 das 16 fatias em que o bolo foi dividido. 6 16avos é a fração que representa a quantidade do bolo que Emerson comeu ao ter ido 3 vezes à cozinha. Então, pessoal, nós vimos a multiplicação com frações. Vamos falar agora um pouco de porcentagem. Porcentagem também é uma habilidade que envolve frações. Nós vamos trabalhar com a página 162. Na página 162, a questão 1 consiste em: Bruno trabalha em uma fábrica de chocolates. A figura ao lado representa a forma na qual Bruno despejou o chocolate derretido para resfriá-lo. 40 partes de uma forma com 6 partes iguais. Olha, no livrinho de vocês tem esse desenho da forma de chocolate que Bruno está trabalhando. Bruno, ele está dizendo que ele preencheu 40 das 100 partes iguais da forma de chocolate derretido. Aí, nós vamos ver o que ele quer saber em relação ao problema de Bruno. Em relação ao problema de Bruno, pode ser representado pela fração 40 centésimos. Olha, essa é a fração 40 centésimos. Lembra que nós falamos de denominadores 10, 100, 1000? Então, 40 centésimos dessa forma está preenchida ou ocupada com chocolate derretido. Mas se eu quiser trocar esse denominador 100 por esse símbolozinho aqui, eu troco. Ao invés de representar em forma de fração, eu represento em forma de porcentagem. 40%. 40 centésimos e 40% é a mesma representação de um inteiro. Aí, pessoal, olha, podemos dizer então que 40 centésimos ou 40% da forma está preenchida com chocolate. Então, é importante a gente aprender essa leitura. Olha. 40 centésimos, nós lemos 40 centésimos.
40%, nós lemos 40%, que é o mesmo que 40 em cada 100. Agora vamos aqui para a questão 2. Escreva as frações a seguir usando porcentagem. Então, 5 em cada 100 cães, representamos em porcentagem 5%. Depois, 18 em cada 100 crianças, representamos em porcentagem 18%. 25 centésimos em fração, representamos em porcentagem 25%. Portanto, fizemos aqui as transformações de frações para porcentagem. Agora nós vamos para a página 163. Questão 3. Havia 100 correspondências para serem distribuídas por um entregador. Apenas 5 delas não foram entregues, porque as pessoas não estavam em casa. Que porcentagem das correspondências não foi entregue? Haviam 100 correspondências para serem entregues. Dessas 100, 5 ficou sem ser entregue, porque as pessoas não estavam em casa. Qual é a porcentagem das correspondências que não foi entregue? Então, nós vamos dizer que foi 5%, porque foi 5 das 100 correspondências que ficaram sem ser entregues. Nossa aulinha de hoje fica por aqui. Vimos a multiplicação com frações, depois passamos a ver as porcentagens. Nós vimos a transformação das frações em porcentagem e resolvemos problemas que envolvem a porcentagem. Um forte abraço e até o próximo encontro.